Há uma data no calendário que move mais de 2 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Uma data que faz sinos tocarem, altares serem cobertos de flores, famílias se reunirem, velas serem acesas e crianças vestirem roupas brancas que jamais vão usar de novo. Uma data que, por séculos, foi cercada de choro, de joelhos caídos no chão frio das igrejas, de rosários apertados entre os dedos de avós que tremiam ao pronunciar o nome de um homem morto e ressuscitado. Essa data é a Páscoa. E quase tudo que você sabe sobre ela é falso. Não é um exagero. Não é provocação barata. Não é o tipo de coisa que alguém diz para chamar atenção. É o resultado de séculos de investigação filosófica, arqueológica, histórica e teológica. Investigação que a Igreja Católica, as igrejas evangélicas e as instituições religiosas do mundo inteiro fizeram de tudo para sufocar, desviar, proibir, queimar e enterrar. E no centro de tudo isso, no coração exato dessa ruptura entre a fé e a razão, existe um homem que viveu no século XVII, em Amsterdã, filho de comerciantes judeus portugueses, expulso da sua própria comunidade com as palavras de maldição mais violentas que o judaísmo conhece, um homem que leu os textos sagrados com olhos que ninguém antes havia usado da mesma maneira. Esse homem foi Baruch de Spinoza, e o que ele descobriu, o que ele ousou escrever, sistematizar e defender com a frieza de quem não teme nem Deus nem o diabo, pode mudar para sempre a forma como você enxerga essa celebração que o mundo chama de Páscoa. Mas antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa. Este não é um vídeo para quem quer conforto. Este não é um vídeo para quem prefere que as perguntas difíceis permaneçam sem resposta. Este é um vídeo para quem já sentiu, em algum momento da vida, que havia algo errado, que as histórias não fechavam, que as datas não batiam, que as versões mudavam conforme quem as contava, que o silêncio das instituições, às vezes, gritava mais alto do que qualquer sermão. Se você já sentiu isso, mesmo que por um segundo, mesmo que tenha abafado esse pensamento com culpa, então você está no lugar certo, porque nas próximas horas vamos percorrer juntos 7 mentiras, 7 construções narrativas que foram levantadas ao longo de 2000 anos com uma precisão quase cirúrgica, tijolo por tijolo, concílio por concílio, decreto por decreto, excomunhão por excomunhão. Mentiras que não nasceram do nada. Mentiras que têm autores, que têm datas, que têm motivações políticas, financeiras e psicológicas profundas. E Spinoza, esse homem que viveu em pobreza, que poliu lentes de vidro para sobreviver, que recusou cátedras e honrarias para não comprometer uma vírgula do que pensava, foi o primeiro a olhar para esses fundamentos e dizer com toda a calma e todo o rigor que a razão permite: isso não aconteceu da maneira que te contaram. Não foi um ataque. Foi uma análise. Não foi ódio. Foi método. E é exatamente esse método, essa capacidade de ler os textos sagrados como documentos históricos, de tratar os milagres como eventos que precisam de causa e efeito, de separar a emoção coletiva da evidência concreta, que vamos usar aqui. Ao longo de 14 partes, construídas uma sobre a outra, como os andaimes de um edifício, que vai crescendo até o ponto em que você consegue ver a cidade inteira lá de cima. Vamos desmontar, peça por peça, as 7 mentiras mais poderosas que foram construídas em torno da Páscoa. A ressurreição como foi realmente concebida e por quem, a data que foi escolhida e o que havia nela antes de Cristo. O túmulo vazio e o que os evangelhos contraditórios revelam quando você os lê lado a lado. A figura de Maria Madalena e o que foi apagado dela. A traição de Judas e se ela realmente aconteceu como nos contaram. O julgamento de Pilatos e o absurdo histórico que ele representa. E por fim, a 7ª mentira, a maior de todas, aquela que Spinoza identificou com uma clareza devastadora e que, quando você entender, vai fazer tudo o mais se encaixar de uma maneira que não tem volta. Não existe como desver o que você vai ver aqui. Então, se você está pronto, se você tem coragem de sentar diante de uma ideia e deixar que ela te desmonte antes de te reconstruir, então fique, porque estamos apenas começando.
E o que vem a seguir vai te fazer questionar não só a Páscoa, vai te fazer questionar tudo o que você aprendeu sobre fé, sobre história, sobre poder e sobre o que os homens são capazes de fazer quando querem controlar o que os outros acreditam. Spinoza sabia disso. E agora você também vai saber. Amsterdã, 1656. O inverno ainda não havia terminado completamente, mas já havia algo diferente no ar naquela manhã de julho. Uma tensão que não era fria, mas que tampouco era quente. Era o tipo de tensão que precede as grandes rupturas. O tipo de silêncio que se instala antes de um raio. Dentro da sinagoga portuguesa de Amstel, a Talmud Torá, uma das mais importantes comunidades judaicas da diáspora europeia, um jovem de 23 anos estava sendo julgado. Não por um crime com vítimas identificáveis. Não por roubo, não por violência, não por traição no sentido convencional da palavra. Ele estava sendo julgado por algo muito mais perigoso do que qualquer delito que um tribunal civil pudesse processar. Ele estava sendo julgado por pensar. O nome dele era Baruch de Spinoza, filho de mercadores judeus que haviam fugido de Portugal para escapar da Inquisição, aquela mesma Inquisição que queimava homens por ler a Bíblia no idioma errado, por guardar o Shabat em segredo, por recusar-se a dobrar os joelhos diante de uma imagem de madeira pintada de dourado. Sua família havia cruzado oceanos, sacrificado fortunas e enterrado parentes para preservar uma fé. E agora, aquele jovem, filho e neto dessa sobrevivência, estava sendo expulso dessa mesma fé com um texto de maldição que faria até a Inquisição corar de inveja. O Sheren, a excomunhão judaica, pronunciado contra Spinoza naquele dia, foi o mais severo já registrado na história da comunidade de Amsterdã. Não havia palavras amenas, não havia espaço para apelação. O documento declarava, em português e hebraico, que Spinoza seria amaldiçoado durante o dia e durante a noite, amaldiçoado ao deitar e ao levantar, amaldiçoado ao entrar e ao sair, que ninguém deveria falar com ele, escrever para ele, fazer-lhe qualquer favor, ficar sob o mesmo teto que ele, ou chegar a menos de 4 côvados de sua presença. Ele tinha 23 anos, e ninguém, nem os líderes da sinagoga, nem os rabinos que assinaram o documento, nem os comerciantes que se afastaram dele nas ruas, ninguém jamais explicou oficialmente o que exatamente ele havia feito de errado. Esse silêncio é, em si mesmo, uma das primeiras pistas do que vamos investigar ao longo deste vídeo. Porque quando uma instituição pune alguém com a máxima severidade disponível e se recusa a articular publicamente a razão, isso não é descuido, isso é estratégia. Isso é o comportamento de quem sabe que nomear o problema é dar a ele uma forma, e dar a ele uma forma é convidar ao debate, e convidar ao debate é arriscar perder. O que Spinoza havia descoberto, ou melhor, o que Spinoza havia começado a dizer em voz alta, era simples o suficiente para ser dito em uma frase, mas devastador o suficiente para desmoronar séculos de autoridade religiosa construída sobre um único fundamento: a ideia de que os textos sagrados foram escritos por Deus, ditados palavra por palavra, a profetas que eram apenas instrumentos divinos e que, portanto, não podiam ser questionados, contraditados ou analisados com os mesmos critérios que se aplicariam a qualquer outro documento humano. Spinoza disse: não. Disse que a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, era um documento histórico, escrito por homens, em contextos específicos, com objetivos específicos, com limitações específicas de conhecimento, de perspectiva e de interesse político. Disse que os milagres não podiam ter acontecido da maneira descrita, porque os milagres, por definição, representariam uma violação das leis da natureza, e as leis da natureza são a expressão da ordem racional do universo, e essa ordem racional é, para Spinoza, a própria substância do que chamamos de Deus. Em outras palavras, se Deus é a ordem do universo, então Deus não pode violar a si mesmo. Essa ideia, formulada com precisão filosófica no Tratado Teológico Político, publicado anonimamente em 1670, foi a primeira bomba de tempo
que Spinoza plantou no fundamento do edifício religioso ocidental, mas não foi a única, porque Spinoza não parou em declarar que os milagres eram impossíveis. Ele foi além. Ele pegou os textos sagrados, os mesmos textos que gerações de rabinos, bispos, papas e pastores haviam declarado invioláveis, e os leu como um filólogo leria um manuscrito antigo, com atenção às inconsistências, às repetições, às contradições internas, às diferenças de estilo que sugeriam autoria múltipla, às anacronias, passagens que descreviam eventos que só poderiam ter sido escritas depois dos fatos, não antes, e o que ele encontrou, especialmente quando voltou seus olhos para a figura de Jesus, para a narrativa da morte e da ressurreição, para os textos que fundamentam a celebração que 2 bilhões de pessoas chamam de Páscoa. O que ele encontrou foi exatamente o tipo de coisa que nenhuma instituição que depende da fé inabalável de suas congregações poderia permitir que fosse dito em voz alta. Mas antes de entrarmos nas mentiras em si, antes de desmontar uma por uma, as 7 construções narrativas que foram erguidas em torno da Páscoa, precisamos entender o contexto em que Spinoza operava, porque sem esse contexto, o que ele fez parece apenas corajoso. Com esse contexto, o que ele fez parece quase impossível. Imagine uma Europa em que a Igreja não era apenas uma instituição espiritual, era um poder político, era um poder econômico, era um poder militar, era um poder jurídico. Havia tribunais eclesiásticos com autoridade para prender, torturar e executar. Havia índices de livros proibidos, listas de textos que nenhum cristão podia ler sem incorrer em pecado mortal. Havia uma estrutura de controle sobre o pensamento tão sofisticada e tão capilarizada que chegava às aldeias mais remotas através dos confessionários, dos sermões dominicais, dos ritos que marcavam o nascimento, o casamento e a morte de cada indivíduo. Nessa Europa, escrever que os milagres não existem não era apenas heresia. Era suicídio social, econômico e frequentemente físico. Giordano Bruno havia sido queimado vivo em 1600 por ideias não muito diferentes. Galileu havia sido forçado a ajoelhar e recitar uma abjuração pública em 1633, apenas 23 anos antes do Scherem de Spinoza, declarando que o Sol não se movia ao redor da Terra, porque a Igreja precisava que a Terra fosse o centro do universo para que o drama da salvação humana fizesse sentido geográfico e cósmico. Nesse contexto, o que Spinoza fez não foi apenas publicar um livro, foi construir, com paciência e método, um instrumento de demolição. Uma ferramenta filosófica que qualquer pessoa com capacidade de raciocínio poderia usar para examinar os próprios fundamentos das crenças que lhe haviam sido transmitidas e descobrir o que havia embaixo desses fundamentos. E o que havia embaixo, o que Spinoza encontrou e o que nós vamos encontrar juntos neste vídeo, não era o nada. Não era o vazio. Era outra coisa, muito mais perturbadora do que o vazio. Era a história real. A história real da Páscoa é uma história de poder, de política, de comunidades em conflito que precisavam de narrativas para se distinguir umas das outras, de líderes religiosos que precisavam de fundamentos sobrenaturais para justificar sua autoridade, de concílios que se reuniram séculos depois dos eventos que descrevem e decidiram, por voto, por negociação, por pressão política, o que seria considerado verdade sagrada e o que seria destruído. É uma história humana, profundamente humana, com todas as mesquinhezas e grandezas que caracterizam os seres humanos quando estão lutando por algo que importa para eles. E é exatamente por ser humana que ela é tão fascinante, tão complexa, tão diferente da versão limpa, dourada e sem contradições que foi entregue a você no banco da igreja ou na escola dominical, ou nos joelhos de uma avó que acreditava com toda a força do seu coração. Essa avó não estava mentindo para você. Ela acreditava. E acreditava porque alguém antes dela acreditava. E essa cadeia de fé genuína se estende por séculos, mas em algum ponto dessa cadeia, no começo, havia homens que sabiam exatamente o que estavam fazendo.
E é a esses homens que vamos voltar. É às suas decisões, aos seus documentos, às suas reuniões secretas e aos seus decretos públicos que vamos ir buscar as respostas que a instituição nunca quis que você fosse buscar. Spinoza foi o primeiro a montar esse caminho de forma sistemática. Nós vamos segui-lo. E a primeira parada desse caminho começa com uma pergunta aparentemente simples, mas cuja resposta vai abrir um abismo debaixo dos seus pés. Por que a Páscoa muda de data todo ano? Há uma pergunta que toda criança faz em algum momento da infância e que nenhum adulto responde de forma satisfatória. É uma pergunta tão direta, tão lógica, tão naturalmente nascida da curiosidade de uma mente ainda não treinada para aceitar o inexplicável, que quando você a ouve pela primeira vez, não consegue entender como nunca havia pensado nisso antes. A pergunta é esta: se Jesus morreu e ressuscitou em datas específicas, datas que aconteceram uma vez na história, em um ano concreto, em um calendário concreto, por que a Páscoa muda de lugar no calendário todos os anos? Um nascimento tem uma data. O 25 de dezembro, seja historicamente preciso ou não, pelo menos tem a dignidade de ser fixo. Você sabe que todo ano, em dezembro, no mesmo dia, a celebração vai acontecer. Mas a Páscoa não. A Páscoa flutua. Pode cair em março, pode cair em abril. Pode ser dia 22, pode ser dia 25, pode ser cedo, pode ser tarde. E a regra para calcular quando ela vai cair, a regra oficial, a regra que a Igreja usa, envolve luas, equinócios e um cálculo astronômico que não tem absolutamente nada a ver com um evento histórico ocorrido em Jerusalém há 2000 anos. A regra, para quem nunca parou para ler, é a seguinte: a Páscoa cristã cai no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio de primavera do hemisfério norte. Leia essa frase de novo. Lua cheia, equinócio, primavera. Essas são palavras astronômicas, são palavras que pertencem ao vocabulário dos calendários agrícolas, dos rituais de fertilidade, das celebrações do retorno da vida após o inverno, que são, essas sim, práticas que existem em praticamente todas as culturas humanas, desde antes do surgimento do judaísmo, do cristianismo ou de qualquer das grandes religiões monoteístas. E é aqui que Spinoza, e depois dele, gerações de historiadores, arqueólogos e filólogos, começa a puxar o primeiro fio. Porque se a data da Páscoa é determinada por critérios astronômicos que correspondem a festividades pagãs muito anteriores ao cristianismo, então a pergunta inevitável é: a Páscoa cristã foi construída sobre o evento histórico da morte e ressurreição de Jesus? Ou o evento histórico da morte e ressurreição de Jesus foi encaixado em uma celebração que já existia? Para responder a essa pergunta, precisamos ir a um lugar que a maioria dos fiéis nunca foi: o Concílio de Nicéia, em 325 d.C. O Concílio de Nicéia foi uma reunião convocada pelo imperador romano Constantino, não um papa, não um apóstolo, um imperador romano que havia se convertido ao cristianismo por razões que os historiadores ainda debatem, mas que claramente incluíam a unificação política de um império fragmentado. Nessa reunião, bispos de todo o mundo cristão se juntaram para resolver uma série de disputas teológicas que estavam dividindo a Igreja e, por extensão, desestabilizando o império. Uma dessas disputas era sobre a data da Páscoa, porque até 325 d.C., diferentes comunidades cristãs celebravam a Páscoa em datas diferentes. Algumas a celebravam junto com a Páscoa judaica, o Pessach, no 14 de Nisan do calendário hebraico, independentemente do dia da semana. Essas comunidades eram chamadas de quarto-decimanos e eram especialmente numerosas na Ásia Menor. Outras comunidades, principalmente em Roma e Alexandria, insistiam que a Páscoa devia ser celebrada sempre em um domingo, o dia da ressurreição, e que não devia coincidir com o calendário judaico. O que aconteceu no Concílio de Nicéia foi uma decisão política, não teológica, não histórica, política. Constantino queria unidade. Unidade significava uma data, e a data escolhida,
O primeiro domingo após a primeira lua cheia, após o equinócio de primavera, era uma data que, curiosamente, correspondia a festividades já celebradas por povos de toda a Europa e do Mediterrâneo, povos que o Império estava tentando incorporar à nova ordem cristã. Mas há algo ainda mais revelador que a decisão em si. Há a justificativa que Constantino deu para a decisão. Em uma carta redigida após o concílio, uma carta que sobreviveu e que pode ser consultada hoje em arquivos históricos, o imperador explica por que a data da Páscoa não pode coincidir com a Páscoa judaica. E a justificativa não é teológica, não é histórica. É antissemita no sentido mais literal do termo. Constantino escreve que é inaceitável que os cristãos compartilhem uma data com aquele povo que havia matado o Senhor. Essa frase, aquele povo que havia matado o Senhor, é ela mesma uma construção histórica que Spinoza vai desmontar mais à frente. Mas por agora, o que importa é perceber o seguinte: a data da Páscoa cristã foi decidida em 325 d.C., 300 anos após os eventos que ela pretende comemorar, por um imperador romano em um concílio político, por razões que incluíam a exclusão do judaísmo e a absorção de populações pagãs. Não foi revelada, não foi descoberta, foi decidida. Mas a história da data da Páscoa vai ainda mais fundo, porque quando você começa a pesquisar as origens das tradições que compõem a celebração, o coelho, os ovos, os presentes, as velas, as fogueiras acesas na véspera, você encontra algo que a igreja oficial nunca quis explicar de frente. Você encontra Ostara, ou Eostre, ou Ishtar, ou qualquer dos outros nomes pelos quais as culturas pré-cristãs da Europa e do Oriente Médio chamavam suas deusas da primavera, da fertilidade e do renascimento. A palavra inglesa para Páscoa, Easter, não vem do hebraico Pesach, não vem do grego Pascha. Vem de um nome de deusa germânica, cuja festa era celebrada no equinócio de primavera com, adivinhe, ovos e coelhos, símbolo universal de fertilidade. O monge inglês Beda, o Venerável, que escreveu no século VIII, menciona essa deusa chamada Eostre e explica que o mês de abril era chamado em seu idioma de mês de Eostre, e que os cristãos da região haviam adotado o nome do mês para nomear sua própria festa. Essa referência causou tanto desconforto que houve, ao longo dos séculos, esforços ativos para desacreditar o próprio Beda, um monge cristão, canonizado pela Igreja, simplesmente porque ele havia dito o que havia dito. Isso é relevante, isso importa. Não porque invalide o significado espiritual que milhões de pessoas depositam na Páscoa, mas porque revela um padrão que vamos encontrar repetidamente ao longo deste vídeo, que é o seguinte: o cristianismo não nasceu no vácuo. Nasceu dentro de um mundo saturado de outras religiões, outros mitos, outros rituais de morte e ressurreição. E quando cresceu e se tornou a religião oficial do Império Romano, não destruiu completamente essas outras práticas. As absorveu, as renomeou, as reembalou com nomes cristãos e as redistribuiu para populações que já as conheciam e amavam. Spinoza, no Tratado Teológico Político, não fala especificamente sobre os coelhos da Páscoa, mas fala sobre algo muito mais importante: a maneira como os textos religiosos são usados para conferir legitimidade histórica a práticas e crenças que têm origens muito mais complexas e muito menos divinas do que seus guardiões institucionais estão dispostos a admitir. E o que ele diz é isto: quando você examina um texto sagrado com as ferramentas da razão, quando você pergunta quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu e o que acontecia no mundo ao redor no momento em que foi escrito, você descobre que a distância entre a revelação divina e a necessidade humana é muito menor do que a instituição religiosa prefere que você acredite. A data da Páscoa é o exemplo mais visível disso. É a primeira mentira porque é a mais fácil de verificar. Qualquer pessoa com acesso à internet, a uma biblioteca, ou simplesmente a capacidade de formular a pergunta, pode descobrir o que descobrimos aqui nos últimos minutos. E se esta primeira mentira está tão exposta, tão verificável, tão documentada,
e ainda assim foi mantida por séculos de silêncio institucional, o que nos diz sobre as outras 6? Você chegou até aqui. E isso não é coincidência. A maioria das pessoas que começa a assistir um vídeo como este desiste no primeiro desconforto, no primeiro momento em que a ideia na tela colide com algo que foi ensinado como verdade absoluta. Você não desistiu. Isso diz algo sobre você. Então eu quero te fazer uma pergunta real que eu quero que você pense de verdade antes de responder. Se a data da Páscoa foi escolhida por um imperador romano em um concílio político, e se as tradições que a compõem vieram de festas de deusas pagãs da primavera, então, o que exatamente estamos comemorando todo ano? Escreva nos comentários. Não a resposta certa, a sua resposta. O que você sente quando lê isso, o que você pensa. Se você já sabia, se isso te surpreendeu, se isso te perturbou, se isso te libertou. Porque este canal não é um monólogo, é uma conversa. E as melhores partes dessa conversa costumam aparecer não no vídeo, mas nos comentários embaixo dele. Se você ainda não faz parte desse círculo de pessoas que escolhem pensar em vez de apenas acreditar, se inscreva agora. Porque o que vem nos próximos blocos é exatamente o tipo de coisa que não se encontra em nenhum sermão dominical. E você vai querer estar aqui quando isso aparecer. Agora, continuemos. Existe uma história que antecede Jesus em pelo menos 2000 anos. Uma história de um Deus que morre, um Deus que desce ao mundo dos mortos, um Deus que ressuscita ao terceiro dia, um Deus cuja ressurreição é comemorada com lamento, jejum e depois alegria explosiva pelos seguidores que acreditavam que sua morte era o fim, e descobriram para seu espanto e alívio que não era. Essa história não é a de Jesus de Nazaré, é a de Osíris. O deus egípcio Osíris, cujo culto existe em registros datados de pelo menos 400 anos antes do nascimento de Jesus, foi morto por seu irmão Sete, despedaçado em 14 pedaços que foram espalhados pelo Egito e depois reassemblado e ressuscitado por sua esposa e irmã Ísis. A morte e ressurreição de Osíris eram comemoradas anualmente com rituais que envolviam choro coletivo pela morte do deus, descida simbólica ao submundo e alegria explosiva no terceiro dia, quando o Deus retornava à vida. Terceiro dia. Esse detalhe não é coincidência, é um padrão, e aparece em tantos lugares com tantas variações que não pode ser explicado como influência direta de um sobre o outro. É algo mais profundo, algo que tem a ver com a maneira como a mente humana processa a experiência do luto e da esperança, e com os ritmos do mundo natural, que por milênios serviram de base para os calendários religiosos. Osíris não está sozinho. Há Tammuz, o deus sumério-babilônico da vegetação, morto anualmente e ressuscitado. O livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, menciona com evidente horror que mulheres em Jerusalém estavam chorando por Tammuz nos portões do templo, o que nos diz duas coisas: que o culto de Tammuz era praticado em Jerusalém por pessoas que se identificavam como seguidoras do Deus de Israel, e que isso perturbava profundamente os profetas, que consideravam essa mistura inaceitável. Há Dionísio, o deus grego do vinho e do êxtase, que em algumas versões do mito é despedaçado pelos titãs e ressuscitado por Zeus. O culto dionisíaco incluía refeições rituais em que os participantes consumiam pão e vinho como símbolos do corpo e do sangue do Deus. Uma prática que qualquer cristão reconheceria imediatamente. Há Átis, o deus frígio, cujo sacerdócio principal em Roma celebrava anualmente sua morte e ressurreição, numa sequência de ritos que acontecia nos mesmos dias em que, séculos depois, a Igreja cristã celebraria a Semana Santa. As datas eram tão próximas que escritores cristãos dos primeiros séculos, São Justino Mártir, Tertuliano, se sentiram obrigados a explicar a coincidência. A explicação que deram foi extraordinária. Disseram que o diabo, antecipando a vinda de Cristo, havia criado essas religiões falsas com antecedência para confundir os fiéis quando o verdadeiro Salvador chegasse. Em outras palavras, eles reconheceram a semelhança. Não podiam negá-la. E a solução que encontraram
foi atribuí-la não a uma herança cultural compartilhada, mas a uma conspiração sobrenatural do próprio adversário de Deus. Spinoza leu esses escritos. Leu os escritos dos pais da Igreja. Leu as defesas que eles construíram. E o que ele viu, com aquela clareza perturbadora que era sua marca registrada, foi o comportamento reconhecível de uma instituição que está consciente de uma vulnerabilidade e está construindo um muro em torno dela antes que alguém chegue com uma picareta. Mas o argumento de Spinoza não era simplesmente que a ressurreição era um mito copiado de outros mitos. Era mais sofisticado do que isso. O argumento de Spinoza era que os mitos de morte e ressurreição existem em tantas culturas e em tantos períodos históricos porque eles correspondem a algo real, não a um evento sobrenatural, mas a uma necessidade humana. A necessidade de acreditar que a morte não é o fim. A necessidade de dar sentido ao luto. A necessidade de encontrar, no ritmo das estações, no inverno que mata e na primavera que ressuscita, uma promessa de continuidade que transcenda a experiência individual da perda. Essa necessidade é real. Essa necessidade é profundamente humana. E as narrativas que a servem, incluindo a narrativa cristã da ressurreição de Jesus, têm um valor psicológico e social enorme, independentemente de sua veracidade histórica. Mas quando uma instituição declara que essa narrativa é literalmente verdadeira, que aconteceu de fato, naquele dia, naquele túmulo, com aquele homem específico, e usa essa declaração de verdade literal como fundamento de sua autoridade política e jurídica sobre milhões de pessoas, então a questão da veracidade histórica deixa de ser apenas filosófica e se torna urgentemente ética. Porque se você tem o direito de me dizer o que fazer, de me cobrar impostos, de determinar quem pode se casar e quem não pode, quem pode ser enterrado em Terra Santa e quem vai para a vala dos excomungados, e você justifica essa autoridade dizendo que representa um homem que ressuscitou dos mortos. Então, a pergunta sobre se esse homem realmente ressuscitou dos mortos é uma questão pública, não privada. É exatamente isso que Spinoza estava dizendo quando escreveu o Tratado Teológico Político. Não estava atacando a fé. Estava defendendo o direito da razão de examinar os fundamentos das instituições que governam a vida pública. Agora, voltemos ao texto em si. Porque há algo nos próprios evangelhos, nos textos canônicos que a Igreja considera sagrados e invioláveis, que é extremamente revelador quando você para de ler com olhos de crente e começa a ler com olhos de historiador. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não concordam sobre o que aconteceu depois da morte de Jesus. Não é uma discrepância pequena, não é o tipo de variação que você encontraria em 4 testemunhas que viram o mesmo acidente de carro a partir de ângulos diferentes. É o tipo de contradição que, em qualquer tribunal contemporâneo, seria suficiente para declarar que as testemunhas não estavam descrevendo o mesmo evento. Em Marcos, que é o evangelho mais antigo, escrito por volta de 70 d.C., 40 anos após a morte de Jesus, o túmulo está vazio e um jovem vestido de branco diz às mulheres que Jesus havia ressuscitado. As mulheres saem correndo e não falam com ninguém, porque estavam com medo. Fim. Ponto. No texto mais antigo que temos, não há aparição do Jesus ressuscitado. Há apenas um túmulo vazio e um jovem não identificado. As aparições de Jesus ressuscitado, as cenas em que ele come peixe com os discípulos, aparece a Maria Madalena no jardim, convida Tomé a colocar o dedo nas chagas. Essas cenas aparecem em Mateus, Lucas e João, que foram escritos entre 10 e 30 anos depois de Marcos. Em outras palavras, a narrativa da ressurreição ficou progressivamente mais detalhada, mais elaborada, mais milagrosa, à medida que os anos passavam e que a comunidade cristã crescia e precisava de uma história que fosse mais convincente, mais poderosa, mais irresistível do que as histórias dos deuses concorrentes. Isso não é uma acusação de falsidade deliberada. É uma descrição do processo natural pelo qual os mitos crescem, o mesmo processo que Spinoza identificava em todos os textos religiosos que analisava.
as histórias crescem, se tornam mais grandiosas, incorporam elementos das histórias vizinhas, respondem às necessidades do momento em que estão sendo contadas, e o problema não é que isso aconteça. O problema é que a instituição que se apoia nessas histórias declare que elas são imunes a esse processo. A ressurreição não foi inventada por Jesus, não no sentido de que ele a planejou, que foi um embusteiro consciente que encenou sua própria morte e ressurreição. O que a evidência histórica e filosófica sugere é algo mais sutil e mais profundo, que a narrativa da ressurreição cresceu ao redor da morte de Jesus da mesma maneira que narrativas de ressurreição haviam crescido ao redor de outras figuras religiosas antes e depois dele, porque os seres humanos precisam acreditar que a morte pode ser vencida, e essa necessidade é mais forte do que qualquer evidência em contrário. Spinoza compreendia isso, e compreendia também que reconhecer essa necessidade, reconhecer de onde ela vem, como ela funciona, por que ela é tão poderosa, não é destruir a espiritualidade humana. É, pelo contrário, o único caminho para uma espiritualidade que seja verdadeiramente livre. Vamos falar sobre o túmulo, porque o túmulo é o centro de tudo. É o argumento fundamental do cristianismo. É o ponto em torno do qual toda a teologia da ressurreição gira. São Paulo, escrevendo por volta de 55 a.C., o mais antigo dos textos cristãos que possuímos, é explícito sobre isso. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. O túmulo vazio é, portanto, a pedra angular. Remova-a e o edifício inteiro desmorona. Mas há um problema que os próprios evangelhos introduzem, sem aparentemente perceber o que estão fazendo. O problema é o seguinte: nenhum dos 4 evangelhos afirma que alguém viu Jesus sair do túmulo. Nenhum. Não há testemunha ocular da ressurreição em si. Há testemunhas do túmulo vazio. Há testemunhas de encontros com alguém que dizem ser Jesus ressuscitado. Mas o momento específico da ressurreição, o instante em que um corpo morto voltou à vida e saiu de uma tumba selada com uma pedra, esse momento não tem nenhuma testemunha nos textos canônicos. Isso é notável. E é o tipo de detalhe que só aparece quando você lê o texto como um documento histórico, em vez de como um texto devocional. Agora, há 4 explicações possíveis para um túmulo vazio. 4, e apenas 4, em termos puramente históricos e lógicos. Primeira, o corpo ressuscitou e saiu. Essa é a explicação cristã oficial. Segunda, o corpo foi removido por alguém antes das mulheres chegarem ao túmulo. Essa é, curiosamente, a explicação que o próprio Evangelho de Mateus registra como sendo a versão que os líderes judaicos espalharam, que os discípulos haviam roubado o corpo enquanto os guardas dormiam. Terceira, as mulheres foram ao túmulo errado. Eram forasteiras em Jerusalém, era de madrugada, e a cidade estava cheia de turistas por causa do Pessach. Um túmulo vazio em um jardim poderia muito bem ser o túmulo errado. Quarta, nunca houve um túmulo. A história do sepultamento honorável de Jesus por José de Arimateia, um membro rico e influente do Sinédrio, o mesmo conselho que havia ordenado a execução de Jesus, é historicamente implausível a um grau que raramente é discutido abertamente. Sobre esta quarta possibilidade, precisamos demorar um pouco mais, porque a prática romana em relação aos condenados à crucificação era bem documentada e era o oposto de um sepultamento honorável. Os crucificados eram deixados na cruz, às vezes por dias, às vezes por semanas. O propósito da exposição pública do corpo era precisamente humilhar o condenado, demonstrar o poder de Roma e dissuadir outros de seguir o mesmo caminho. Após a morte, os corpos eram frequentemente atirados em fossas comuns, valas coletivas fora das cidades, onde eram enterrados os criminosos e os sem família. O historiador John Dominic Crossan, um dos maiores especialistas mundiais em Jesus histórico, argumentou durante décadas que a hipótese historicamente mais plausível é que o corpo de Jesus foi tratado como os corpos de todos os outros crucificados pelos romanos, ou seja, que não houve sepultamento individual, que não houve túmulo, e que a história de José de Arimateia
é uma construção narrativa destinada a resolver o problema de onde estava o corpo. Isso não quer dizer que Jesus não existiu. A maioria dos historiadores sérios aceita que houve um pregador judeu chamado Jesus de Nazaré que foi crucificado sob Pôncio Pilatos. O que está em disputa não é a existência do homem, mas a natureza dos eventos após sua morte. Spinoza, trabalhando no século XVII, sem os recursos da arqueologia moderna, chegou a conclusões semelhantes através de um caminho diferente: a análise interna dos textos. O que ele observou, e que é verificável por qualquer pessoa que leia os 4 evangelhos em sequência, é que as narrativas do túmulo vazio e dos encontros com o ressuscitado são não apenas diferentes em detalhes, mas fundamentalmente incompatíveis em pontos cruciais. Em Mateus, as mulheres que vão ao túmulo são Maria Madalena e a outra Maria. Em Marcos, são Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Em Lucas, são Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras não identificadas. Em João é apenas Maria Madalena, sozinha. Em Marcos elas encontram um jovem vestido de branco dentro do túmulo. Em Mateus é um anjo que desce do céu diante delas, rola a pedra e senta sobre ela, enquanto os guardas ficam paralisados de terror. Em Lucas são 2 homens em roupas brilhantes. Em João são 2 anjos sentados onde o corpo estava. Em Marcos, as mulheres saem em silêncio e não falam com ninguém. Em Mateus, saem rapidamente e com grande alegria. Em Lucas, vão imediatamente contar aos 11 apóstolos. Em João, Maria Madalena vai contar a Pedro e ao discípulo amado, que correm ao túmulo. Qual dessas versões aconteceu? A resposta honesta, a resposta que Spinoza daria, que os historiadores mais sérios dão, é que não sabemos. E que a incompatibilidade entre as versões sugere fortemente que estamos lidando não com testemunhos oculares de um evento específico, mas com tradições orais que circularam por décadas em comunidades diferentes antes de serem escritas, e que adquiriram formas diferentes em cada comunidade. Isso é o que Spinoza chamaria de evidência da natureza humana e histórica do texto, mas há algo ainda mais perturbador na história do túmulo. Algo que muito raramente é mencionado nos debates sobre a ressurreição. É o fato de que o Evangelho de Marcos, o mais antigo, o que provavelmente preserva as tradições mais próximas dos eventos, termina de forma abrupta no capítulo 16, versículo 8. As mulheres saem do túmulo tremendo e assustadas, e não dizem nada a ninguém. Fim. Sem aparição do ressuscitado, sem grande comissão, sem ascensão ao céu. Os versículos 9 a 20 do capítulo 16 de Marcos, os versículos que descrevem as aparições do ressuscitado, estão ausentes dos manuscritos mais antigos e de melhor qualidade que possuímos. Os estudiosos da Bíblia sabem disso há mais de um século. Os aparatos críticos das edições acadêmicas da Bíblia indicam claramente que esses versículos foram adicionados posteriormente, por uma mão diferente da do autor original. Em outras palavras, o final de Marcos foi reescrito. Alguém, um copista, um editor, um líder da comunidade, considerou que o texto original terminava de forma insatisfatória e acrescentou um final mais completo, mais convincente, mais compatível com o que a tradição havia desenvolvido nas décadas seguintes. Isso não é uma teoria de conspiração. É textual criticism, a disciplina acadêmica que estuda os manuscritos antigos para estabelecer as versões mais originais dos textos. É uma ciência praticada em universidades de todo o mundo, incluindo universidades católicas e protestantes. A questão do túmulo vazio não prova a ressurreição. Prova que havia um túmulo, ou que a tradição dizia que havia, e que estava vazio quando as mulheres chegaram. O que aconteceu entre o enterro e a chegada das mulheres é exatamente o ponto que os textos divergem, contradizem e, em alguns casos, parecem ter sido modificados para suavizar. Spinoza dizia que a razão não é o inimigo da espiritualidade, é a sua aliada mais honesta. E uma espiritualidade que não pode sobreviver ao contato com perguntas honestas provavelmente não é tão sólida quanto parece. Há uma mulher no centro da história da Páscoa. Ela está presente na crucificação, quando os discípulos homens fugiram. Ela está presente no sepultamento. Ela é a primeira
em todos os 4 evangelhos, sem exceção, a chegar ao túmulo na manhã do 3º dia. E no Evangelho de João, ela é a primeira a ver o Jesus ressuscitado, a primeira testemunha da ressurreição, a mensageira escolhida para levar a notícia aos apóstolos. Em latim medieval, ela seria chamada de Apostola Apostolorum, apóstola dos apóstolos, aquela que foi enviada para dizer aos enviados. Essa mulher é Maria Madalena. E o que a Igreja fez com ela ao longo de 17 séculos é um dos casos de apagamento histórico mais bem documentados e mais reveladores de toda a história do cristianismo. A história oficial, a que você provavelmente conhece, apresenta Maria Madalena como uma prostituta arrependida, uma mulher de vida dissoluta que Jesus havia curado de seus pecados e que, em gratidão, o seguiu até a cruz enquanto todos os outros fugiam. Essa versão da história é bonita, é emocionalmente satisfatória, demonstra a misericórdia de Jesus para com os mais marginalizados e transmite uma mensagem moral clara: até a mais pecadora das mulheres pode ser salva. O único problema é que essa versão é falsa e foi fabricada em 591 d.C., mais de 5 séculos após os eventos que descreve. O Papa Gregório I pronunciou um sermão em que declarou que Maria Madalena, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus no Evangelho de Lucas, e a Maria de Betânia, que Lázaro era irmã, eram todas a mesma pessoa. Não havia base textual para essa fusão. Os 3 textos descrevem claramente personagens diferentes, mas Gregório as fundiu em um único personagem. E esse personagem composto, essa Maria Madalena inventada, tornou-se a versão oficial da Igreja por mais de 1000 anos. Foi somente em 1969 que a Igreja Católica admitiu oficialmente que a fusão havia sido um erro, que Maria Madalena não era uma prostituta, que nunca havia nenhuma base textual para essa identificação. 1381 anos depois. Mas a pergunta que Spinoza faria, e que nós devemos fazer, não é apenas por que o erro foi cometido, é por que durou tanto tempo, e o que esse erro mantido por 13 séculos servia. A resposta é clara quando você olha para o contexto. No momento em que Gregório I fundiu essas 3 figuras em uma única prostituta arrependida, a Igreja estava no meio de um processo de consolidação de poder, que passava, em parte, por excluir as mulheres de posições de liderança religiosa. O debate sobre o papel das mulheres na Igreja, debate que havia sido intenso nos primeiros séculos do cristianismo, quando havia diaconisas, profetisas e até bispos mulheres em algumas comunidades, havia sido resolvido em favor da exclusão. Uma Maria Madalena que fosse a primeira testemunha da ressurreição, a apóstola dos apóstolos, uma líder na comunidade cristã primitiva, essa Maria Madalena seria um argumento em favor das mulheres que queriam exercer autoridade religiosa. Uma Maria Madalena que fosse uma ex-prostituta, salva pela graça de Jesus, mas eternamente associada ao pecado sexual. Essa Maria Madalena era um argumento completamente diferente. Não é especulação, é documentado. Nos anos 1940 e 1950, uma série de textos extraordinários foi descoberta no Egito e nas margens do Mar Morto. Os manuscritos de Nag Hammadi e os manuscritos do Mar Morto. Entre eles, vários textos que haviam circulado nas primeiras comunidades cristãs e que não haviam sido incluídos no cânone oficial da Bíblia ou haviam sido ativamente suprimidos. Entre esses textos estava o Evangelho de Maria, um texto do século II que apresenta Maria Madalena como a discípula mais próxima de Jesus, aquela que compreende mais profundamente seus ensinamentos, aquela a quem Jesus revela visões e mistérios que não compartilhou com os outros. No Evangelho de Maria, após a ressurreição, Maria Madalena conforta os discípulos abatidos e lhes transmite os ensinamentos secretos de Jesus. Pedro, o mesmo Pedro que a tradição reconhece como fundador da Igreja, questiona irritado: será que Jesus falou em particular com uma mulher sem nosso conhecimento? Devemos nos voltar e ouvi-la? Será que ele a preferiu a nós? Leve, outro discípulo, responde: Pedro, você sempre foi impulsivo. Agora eu te vejo competindo com essa mulher,
como se ela fosse adversária sua. Se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? Esse texto, que circulou nas primeiras comunidades cristãs como um texto sagrado, foi deliberadamente excluído do cânone. E Maria Madalena, em vez de ser lembrada como liderança da comunidade cristã primitiva, foi transformada em prostituta e mantida nessa condição por 13 séculos. Spinoza não tinha acesso aos manuscritos de Nag Hammadi. Eles só foram descobertos em 1945, mas tinha acesso a algo igualmente importante: a capacidade de fazer a pergunta que muito raramente é feita. A pergunta não é: o que a Bíblia diz sobre Maria Madalena? A pergunta é: por que a Bíblia, da forma que nos chegou, diz o que diz? E a resposta a essa segunda pergunta revela algo que vai muito além de Maria Madalena. Revela o processo pelo qual a Igreja decidiu, ao longo de séculos, quais vozes seriam ouvidas e quais seriam silenciadas. Spinoza chamaria isso de o poder da interpretação, o poder de decidir quais textos são sagrados e quais são heréticos, quais narrativas são verdadeiras e quais são apócrifas. E esse poder, dizia ele, não é um poder divino, é um poder humano, um poder político, um poder que beneficia aqueles que o exercem e suprime aqueles que questionam. Maria Madalena foi suprimida porque representava uma possibilidade que o poder institucional não podia tolerar. A possibilidade de que as mulheres fossem, aos olhos de Jesus histórico, iguais aos homens na capacidade de liderar, ensinar e testemunhar a verdade. E a prova mais poderosa disso não está nos textos apócrifos, está no próprio texto canônico. Porque mesmo nos 4 evangelhos oficiais, mesmo após séculos de edição, de seleção, de padronização, Maria Madalena persiste. Está na crucificação, está no sepultamento, está na manhã da ressurreição. Está como a primeira testemunha. Você não apaga completamente alguém que estava em todos os lugares que importavam. Você só pode distorcê-la. E foi exatamente isso que fizeram. Nenhum nome na história ocidental carrega o peso do nome Judas. É o nome da traição em estado puro. É sinônimo de deslealdade definitiva, de venda da amizade por moedas, de beijo transformado em sinal para os carrascos. Judas Iscariotes é, na imaginação coletiva cristã, o arquétipo do traidor, o homem que estava mais próximo da luz e escolheu as trevas, que conhecia a verdade e a vendeu. Por 2000 anos o nome Judas foi uma maldição. Pais não nomeiam filhos com esse nome. Em muitas culturas europeias, ser chamado de Judas é o pior insulto que se pode fazer a um homem. Mas há algo perturbador acontecendo com essa história quando você a examina de perto. Vamos começar pelo mais óbvio, as 30 moedas de prata. A narrativa diz que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Esse número específico não é aleatório. É uma referência direta a uma passagem do livro do profeta Zacarias, no Antigo Testamento, onde 30 moedas de prata são mencionadas como o preço pago a um pastor pelo seu trabalho. Em outras palavras, a quantia pela qual Judas vendeu Jesus é um símbolo literário tirado de um texto profético, não um valor histórico registrado em algum documento do período. Isso, por si só, levanta uma questão metodológica importante. Até que ponto os detalhes da narrativa da Páscoa são construções literárias deliberadas, destinadas a fazer a vida de Jesus corresponder a profecias do Antigo Testamento, em vez de registros históricos de eventos que realmente aconteceram? A resposta, segundo Spinoza e segundo a tradição do estudo crítico da Bíblia que ele inaugurou, é: em uma extensão muito maior do que a instituição religiosa está disposta a admitir. Os evangelhos foram escritos por pessoas que acreditavam que Jesus era o Messias prometido pelas escrituras judaicas. Essa crença os levava naturalmente a narrar a vida de Jesus de forma que ela se correspondesse com as profecias messiânicas. Isso não necessariamente significa invenção deliberada. Pode ser seleção, pode ser interpretação, pode ser a memória naturalmente moldada pela crença. Mas significa que a correspondência entre a vida de Jesus e as profecias do Antigo Testamento não pode ser usada como evidência independente de que Jesus era o Messias.
porque a correspondência pode ter sido construída pelos próprios narradores. Mas voltemos a Judas. Há outro detalhe na narrativa que raramente é examinado: o que Judas entregou. A palavra grega usada nos evangelhos é paradidomi, que pode ser traduzida como entregar, trair ou transferir. O que Judas transferiu e entregou, ou traiu, é descrito como o próprio Jesus. Ele revelou a localização de Jesus aos sacerdotes para que pudessem prendê-lo à noite, longe das multidões. Mas aqui está o problema histórico. Jesus pregava publicamente em Jerusalém todos os dias. Entrava no templo, ensinava, debatia com os fariseus e escribas. As autoridades sabiam exatamente quem ele era. Se quisessem prendê-lo, podiam fazê-lo em plena luz do dia. Por que precisariam de um informante para indicar onde ele estava? Vários historiadores e teólogos, incluindo estudiosos que operam completamente dentro da tradição cristã, sugeriram que o papel de Judas pode ter sido diferente do que a narrativa popular apresenta. Que talvez Judas não tenha traído Jesus às autoridades, mas entregado Jesus a elas por um acordo. Possivelmente a pedido do próprio Jesus, que pode ter acreditado que sua prisão e morte eram parte do plano divino que ele estava executando. Essa interpretação é intrigante e encontra um eco surpreendente em um texto descoberto em 2006, o Evangelho de Judas. O Evangelho de Judas, um texto copta do século II, descoberto no Egito e levado anos para ser restaurado e traduzido, apresenta uma versão radicalmente diferente da história. Nesse texto, Judas não é o traidor, é o discípulo mais íntimo, o único que verdadeiramente compreende a natureza divina de Jesus. E quando Jesus pede a Judas que o entregue, não traia, é porque ele está ajudando Jesus a completar sua missão, libertar o Espírito Divino da prisão do corpo físico. Nessa versão, Judas não age por ganância, age por obediência, e não por 30 moedas de prata. Esse detalhe sequer aparece. A Igreja declarou esse texto herético no século II. Irineu de Lyon, um dos pais da Igreja, o menciona especificamente e o condena. E por quase 2000 anos, o texto esteve perdido. Mas o fato de que existia, o fato de que comunidades cristãs do século VI o consideravam sagrado, nos diz algo fundamental sobre a natureza da tradição cristã primitiva. Ela não era uma, era múltipla, contraditória, disputada. Havia muitos cristianismos antes de haver o cristianismo. Spinoza sabia disso, e é exatamente isso que ele demonstra no Tratado Teológico Político, que o texto que chamamos de Bíblia, incluindo o Novo Testamento, é o resultado de um processo de seleção. Alguns textos foram incluídos, outros foram excluídos, alguns foram modificados. E esse processo de seleção não foi realizado por Deus, foi realizado por homens, em concílios, com debates, com votações, com conflitos de poder e de interesse. O Judas que conhecemos, o traidor de 30 moedas, é uma construção. Uma das possíveis versões de uma figura histórica complexa, elevada à condição de símbolo universal da maldade por um processo que favorecia certas interpretações e suprimia outras. E há algo ainda mais sombrio nessa construção, porque o personagem de Judas, o judeu que trai por dinheiro, o judeu que beija enquanto apunhala, se tornou ao longo dos séculos um dos pilares narrativos do antissemitismo europeu. A figura de Judas foi usada repetidamente para animar a ideia de que os judeus, como povo, eram traidores, avarentos e responsáveis pela morte de Cristo. Essa ideia, a culpa coletiva dos judeus pela morte de Jesus, levou a pogroms, a expulsões, a leis discriminatórias e, eventualmente, contribuiu para o solo cultural que tornou possível o Holocausto. A Igreja Católica somente rejeitou oficialmente a doutrina da culpa coletiva dos judeus em 1965, com a declaração Nostra Aetate do Concílio Vaticano II, 900 anos após as Primeiras Cruzadas, 500 anos após a Inquisição Espanhola, 20 anos após Auschwitz. Spinoza, que havia sido expulso da comunidade judaica e nunca foi aceito pela comunidade cristã, era um homem sem pátria religiosa. E talvez seja por isso
que conseguia ver com tanta clareza o que acontecia quando as narrativas religiosas eram usadas para fins que seus supostos autores divinos jamais teriam aprovado. Judas não foi apenas traído pela história. Judas foi transformado em arma. Existe uma cena na narrativa da Páscoa que é dramaticamente perfeita. É a cena em que Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, representante do poder mais absoluto do mundo antigo, fica diante de uma multidão de judeus ensandecidos que pedem a morte de Jesus e lava as mãos, literalmente. Ele pede uma bacia de água, lava as mãos à vista de todos e diz: "Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês." E a multidão responde, em uma das frases mais devastadoramente consequentes da história humana, com as palavras que em Mateus 27, 25 estão registradas assim: "Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos." Essa cena, o lavabo de Pilatos, a maldição da multidão, é o fundamento narrativo da doutrina da culpa coletiva judaica pela morte de Jesus. A doutrina que ensanguentou os séculos medievais europeus, e ela é historicamente impossível, não improvável, não questionável, impossível, e por múltiplas razões independentes umas das outras. Comecemos pelo personagem de Pôncio Pilatos. O que sabemos sobre Pôncio Pilatos pelas fontes históricas romanas e judaicas, principalmente Flávio Joséfo e Fílon de Alexandria, contemporâneos que o descrevem em seus escritos, é que ele era um governador notavelmente brutal e insensível à tradição judaica. Joséfo descreve incidentes em que Pilatos provocou deliberadamente a população judaica, colocando imagens do imperador dentro de Jerusalém, algo que a lei judaica proibia, usando fundos do tesouro do templo para construir um aqueduto e massacrando os samaritanos que haviam se reunido em torno de um líder religioso. Esse homem, esse Pilatos histórico, documentado por fontes independentes, não é alguém que lava as mãos diante de uma multidão local. Não é alguém que se deixa pressionar por uma multidão de pessoas subjugadas. Não é alguém que se preocupa com sua inocência moral diante de um preso judeu. É um funcionário do Império Romano, numa das províncias mais problemáticas do mundo antigo, com o poder de vida e morte absoluto sobre a população local, e com uma história documentada de exercer esse poder sem hesitação e sem remorso. Em segundo lugar, o costume da Páscoa. Os evangelhos descrevem um costume segundo o qual, durante a Páscoa, o governador romano libertava um prisioneiro à escolha da população. Esse costume, chamado de Privilegium Paschale, é um elemento central da narrativa do julgamento de Jesus. É por causa desse costume que Barrabás é colocado em oposição a Jesus e a multidão escolhe Barrabás. O problema é que esse costume não tem nenhuma evidência histórica fora dos evangelhos. Nenhuma fonte romana menciona isso. Nenhuma fonte judaica menciona isso. Seria um costume extraordinário. Os romanos libertar criminosos a pedido de populações conquistadas, que certamente seria documentado em algum lugar além dos próprios textos que estamos tentando verificar. Historiadores que se debruçaram sobre essa questão chegaram à mesma conclusão. O Privilegium Paschale parece ser uma invenção narrativa, destinada a criar o contraste dramático entre Jesus e Barrabás e a transferir a responsabilidade pela morte de Jesus das autoridades romanas para a população judaica. E aqui está o ponto crucial que Spinoza, e depois dele gerações de historiadores, identificou como a chave para compreender por que a narrativa do julgamento foi construída da forma que foi. Os evangelhos foram escritos após 70 Dixinterusto, após a destruição de Jerusalém pelas legiões de Tito, após a dispersão do povo judeu, e crucialmente, durante um período em que as comunidades cristãs estavam tentando sobreviver dentro do Império Romano. Para sobreviver dentro do Império Romano, era politicamente suicida apresentar Jesus como alguém que havia sido executado por ordem de Roma, por ser uma ameaça política ao poder imperial. Isso tornaria o movimento cristão, aos olhos de Roma, um movimento subversivo e perigoso. Muito mais seguro, muito mais politicamente conveniente, apresentar Jesus como um inocente, que Roma havia tentado salvar,
mas que havia sido entregue à morte pela intransigência dos líderes judaicos e da multidão. Transferir a culpa de Roma para os judeus não era apenas uma questão de narrativa religiosa, era uma estratégia de sobrevivência política. E funcionou. Funcionou por 2000 anos. Os efeitos dessa estratégia narrativa sobre as populações judaicas da Europa foram catastróficos e documentados. Em cada Sexta-feira Santa, em cada sermão da Paixão, a cena do julgamento era encenada ou narrada, e a multidão que gritava "Crucifica-o" e pedia que o sangue caísse sobre si mesma e sobre seus filhos era sempre, na imaginação dos fiéis, o povo judeu. Os pogroms de Páscoa, os ataques organizados contra comunidades judaicas que ocorriam regularmente na Europa medieval durante a Semana Santa, não eram acidentes. Eram consequências previsíveis de uma narrativa que havia sido construída para servir a fins políticos específicos e que continuava a servir a fins políticos diferentes ao longo dos séculos. Spinoza, filho de uma família que havia fugido da Inquisição portuguesa, neto de pessoas que haviam vivido como cristãos secretos para sobreviver, entendia visceralmente o que acontecia quando as narrativas religiosas eram usadas como instrumentos de violência política. Mas havia algo ainda mais específico que ele identificou no texto do julgamento de Pilatos. É a cena do lavabo em si. Esse gesto, lavar as mãos para declarar inocência, é um gesto que não pertence à tradição romana. Não há nenhum precedente romano para um governador lavar as mãos em público como declaração de inocência moral. Pertence à tradição judaica. No Salmo 26, Davi declara: "Lavarei em inocência as minhas mãos." No Deuteronômio, há um rito de purificação em que os anciãos de uma cidade lavam as mãos sobre a cabeça de uma novilha para declarar que não são responsáveis por um assassinato. O gesto que os evangelhos atribuem a Pilatos, o governador romano, é um gesto tirado da tradição religiosa judaica. Isso sugere que a cena foi construída por alguém que conhecia muito bem a tradição judaica, ou seja, por um autor judeu ou judeu-cristão, e que a atribuiu a Pilatos para criar um efeito dramático específico. O de um governador romano, usando o próprio vocabulário ritual judaico para declarar que os judeus eram responsáveis pela morte de Jesus, é uma construção literária de precisão cirúrgica, e suas consequências foram devastadoras. Spinoza diria que esse é o exemplo mais claro do que acontece quando um texto humano, produzido em circunstâncias históricas específicas por autores com interesses e estratégias específicas, é declarado sagrado e posto fora do alcance do questionamento racional. Quando um texto humano se torna sagrado, seus erros se tornam verdades eternas, e suas violências se tornam vontade de Deus. Chegamos à sétima mentira, e é preciso dizer, antes de continuar, que as 6 que viemos antes, a data fabricada, a ressurreição copiada de outros mitos, o túmulo sem testemunhas, o apagamento de Maria Madalena, a traição de Judas distorcida, o julgamento impossível de Pilatos, todas essas 6 mentiras são, em certo sentido, detalhes. São peças de um quebra-cabeça maior. A sétima mentira é o quadro que contém todas as outras peças. É a mentira sobre a natureza de Deus que a Páscoa pressupõe e vende. A cada domingo, a cada sermão, a cada imagem de um homem nu e torturado, pendurado em uma cruz de madeira, que orna as paredes de hospitais, escolas, parlamentos e lares em todo o mundo ocidental. Para entender essa mentira, precisamos fazer a pergunta que a maioria das pessoas nunca se permite fazer diretamente. Não porque seja proibida, mas porque é tão central, tão fundamental, que o simples ato de formulá-la parece um ato de violência contra algo que sempre pareceu intocável. A pergunta é esta: o que tipo de Deus precisaria que seu filho fosse torturado e assassinado para poder perdoar os pecados dos seres humanos? Deixe a pergunta pousar, porque essa é a doutrina central do que os teólogos cristãos chamam de expiação. A ideia de que Deus criou os seres humanos pecaram, e o preço do pecado é tão alto que só pode ser pago com sangue. Com o sangue de um ser inocente e divino,
com a morte do próprio Filho de Deus. A Páscoa é a celebração desse pagamento. A cruz é o recibo. Agora, Spinoza não formulou sua crítica nesses termos exatos. Ele era um filósofo, não um polemista. Mas o que ele demonstrou com precisão e paciência ao longo do Tratado Teológico-Político e da Ética é algo que destrói o fundamento sobre o qual essa doutrina repousa. Ele demonstrou que o Deus da Bíblia, o Deus que se arrepende, que fica com raiva, que fica com ciúme, que muda de ideia, que precisa ser aplacado com sacrifícios, que exige o sangue de seu filho para poder perdoar. Esse Deus não é uma descrição da natureza divina, é uma projeção da natureza humana. Os seres humanos se arrependem, ficam com raiva, ficam com ciúme, mudam de ideia, exigem compensação pelas ofensas. E quando constroem uma imagem de Deus, constroem inevitavelmente uma imagem que se parece com eles mesmos, aumentada, amplificada, infinitizada, mas fundamentalmente humana em seus afetos e em sua lógica. Spinoza chamou isso de antropomorfismo teológico, a tendência de atribuir características humanas ao divino, e identificou-o como a fonte de todos os erros filosóficos sobre a natureza de Deus. Para Spinoza, Deus não tem emoções. Deus não se arrepende, nem perdoa porque Deus não julga. Deus não exige sangue porque Deus não é ofendido. Deus não precisa de um filho morto, porque Deus não é uma entidade separada do universo, que observa os humanos de fora e decide o que fazer com eles. Para Spinoza, Deus é a ordem imutável e infinita do universo, a substância única da qual tudo o que existe é uma expressão. A razão que governa tudo o que acontece sem exceção, sem interrupção, sem milagres, sem favoritismos, sem planos de salvação que envolvam crucificações. Esse Deus, o Deus de Spinoza, não pode querer a morte de seu filho. Não pode exigir sangue, não pode ser aplacado, não pode ser ofendido. E, portanto, a Páscoa, entendida como o pagamento de uma dívida de sangue a um Deus ofendido, é, para Spinoza, não apenas historicamente problemática, é teologicamente absurda. Mas há algo ainda mais profundo aqui, algo que vai além da filosofia e toca a psicologia e a política. A doutrina da expiação, a ideia de que você é radicalmente culpado, de que sua culpa é tão profunda que nenhum ato seu pode limpá-la, de que apenas o sangue de um ser divino pode te salvar, essa doutrina produz um tipo específico de ser humano. Produz um ser humano que acredita que é fundamentalmente falho, que não pode confiar em sua própria razão, em seus próprios julgamentos morais, em seus próprios desejos, que precisa de intermediários, padres, pastores, papas, teólogos, para interpretar a vontade de um Deus irado que está sempre à beira de condenar. Esse ser humano não é livre, é dependente, e a dependência é lucrativa. Lucrativa em termos financeiros, as igrejas são, historicamente, algumas das instituições mais ricas do mundo. Lucrativas em termos de poder, nenhuma instituição exerceu mais controle sobre a vida cotidiana dos seres humanos ocidentais do que a Igreja cristã em seus vários formatos. Lucrativa em termos de influência política, reis foram coroados e deposto pela Igreja, guerras foram declaradas em seu nome, territórios foram conquistados sob sua bandeira. A sétima mentira da Páscoa não é sobre uma data ou sobre um túmulo, ou sobre uma figura histórica específica. É sobre o modelo de ser humano que a narrativa da Páscoa, em sua versão oficial, institucional, pressupõe e reproduz. Um ser humano que nasceu culpado, que foi salvo por sangue alheio, que deve gratidão eterna a um poder que poderia tê-lo condenado, mas escolheu clemência, que, portanto, não deve questionar a autoridade desse poder ou dos que o representam. Spinoza viu isso com uma clareza que lhe custou tudo: a família, a comunidade, a segurança, a aceitação social. Viu e recusou. Não porque fosse um ateu no sentido moderno do termo. A palavra ateísmo era, para Spinoza, tão insatisfatória quanto a palavra teísmo convencional. Ele não acreditava em nenhum dos dois deuses, nem no Deus pessoal que exige sangue, nem no vazio sem sentido que alguns chamam de ateísmo.
Ele acreditava em algo diferente, em uma ordem racional e infinita que não tem necessidade de ser adorada, mas que pode ser compreendida. Uma ordem que não precisa que você se ajoelhe, mas que exige que você pense. Uma ordem que não exige sangue, exige honestidade. E é exatamente essa honestidade, essa capacidade de olhar diretamente para as histórias que nos foram dadas e perguntar se são verdadeiras, de onde vieram, quem se beneficia delas e o que ficaria de pé se as removêssemos, que a Páscoa, em sua versão institucional, foi construída para impedir. Porque se você pode questionar a data da Páscoa, pode questionar a ressurreição. Se você pode questionar a ressurreição, pode questionar a autoridade da Igreja. Se você pode questionar a autoridade da Igreja, pode questionar quem tem o direito de dizer o que é verdade, o que é moral, o que é sagrado. E se você pode questionar tudo isso, se você tem de fato o direito e a capacidade de usar sua razão para examinar as fundações das instituições que governam sua vida, então você não precisa mais de intermediários. Você é livre. Essa liberdade era o que Spinoza queria para cada ser humano. Essa liberdade foi o que lhe custou tudo. E essa liberdade, essa mesma liberdade, esse mesmo direito à pergunta honesta, é o que você exerceu ao assistir a este vídeo até aqui. Depois de tudo que vimos, as datas fabricadas, os textos contraditórios, as figuras apagadas, os julgamentos impossíveis, existe uma pergunta que precisa ser respondida antes de continuarmos. Por que Spinoza? Por que um homem do século XVII, filho de refugiados judeus portugueses, que vivia em Amsterdã polindo lentes de óculos para pagar o aluguel, é a figura central deste vídeo sobre a Páscoa? A resposta é simples e poderosa. Porque Spinoza foi o primeiro a fazer o que nenhum filósofo antes dele havia feito de forma sistemática e pública. Ele tratou a Bíblia como um documento histórico, não como uma coleção de mitos, não como um conjunto de alegorias, como um documento histórico, produzido por seres humanos, em contextos históricos específicos, com intenções específicas, sujeito aos mesmos critérios de análise que se aplicariam a qualquer outro texto do mundo antigo. Essa decisão metodológica parece simples, parece óbvia, parece hoje quase banal. No século XVII, era um ato que podia custar a vida, e Spinoza sabia disso. Quando publicou o Tratado Teológico Político em 1670, fez isso anonimamente. O nome na capa era falso. A cidade de publicação indicada era falsa. Ele sabia que o livro seria proibido, e foi, pela Igreja Reformada Holandesa, pelo clero luterano, pelos líderes católicos e pelos próprios líderes da comunidade judaica, que já o havia excomungado anos antes. O livro foi chamado de obra forjada no inferno, de veneno para a alma, de blasfêmia sistemática, e mesmo assim circulou. Passou de mão em edições clandestinas por toda a Europa. Foi lido por Leibniz, que foi visitar Spinoza pessoalmente. Foi estudado por Locke, cujas ideias sobre tolerância religiosa carregam a marca inconfundível do pensamento spinozano. Foi absorvido lentamente, ao longo de um século, por toda a tradição do iluminismo que mudaria a face da Europa. Mas o preço pessoal foi alto. Spinoza viveu sozinho. Nunca se casou. Nunca teve filhos. Vivia em quartos alugados de cidade em cidade, sempre dependente da generosidade de um pequeno círculo de amigos. Recusou uma cátedra na Universidade de Heidelberg, porque as condições incluíam não perturbar a religião estabelecida. E ele sabia que não poderia honrar essa condição por um único dia. Morreu aos 44 anos, provavelmente de tuberculose agravada pela poeira de vidro que inalava enquanto polia suas lentes. Morreu sem ver o impacto do que havia feito, mas o impacto viria, e foi devastador para as certezas que examinamos ao longo deste vídeo, porque o método que Spinoza aplicou à Bíblia, ler o texto com honestidade histórica, perguntar quem escreveu, quando, por quê, e o que acontecia no mundo ao redor, esse método se tornou a base da chamada crítica bíblica moderna. Uma disciplina acadêmica que, hoje, é praticada em universidades de todo o mundo, incluindo as católicas e as protestantes. Em outras palavras,
Até as universidades religiosas adotaram o método de Spinoza. Só não dizem isso nos sermões. O homem que foi amaldiçoado com o xerém mais severo da história de Amsterdã tornou-se o fundador silencioso da forma como a teologia séria lê a Bíblia. Essa é uma das ironias mais extraordinárias da história intelectual ocidental. E é também uma prova de algo que Spinoza sempre acreditou, que a verdade não pode ser definitivamente suprimida, pode ser atrasada, pode ser distorcida, pode ser enterrada por séculos, mas volta, sempre volta. A filosofia de Spinoza abriu uma porta. A arqueologia do século XX entrou por ela com os braços cheios de evidências, porque enquanto os teólogos debatiam textos em bibliotecas, os arqueólogos estavam na terra, literalmente, escavando o solo da Palestina, do Egito, da Síria, da Jordânia. E o que encontraram mudou irrevogavelmente o que é possível afirmar sobre as origens do cristianismo e sobre a narrativa da Páscoa. Comecemos com os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956 nas cavernas de Qumran, próximas ao Mar Morto. Esses manuscritos, mais de 900 documentos preservados em jarros de argila, em um clima extraordinariamente seco, representam a maior descoberta arqueológica da história do estudo bíblico. São textos judaicos do período entre 200 INSA-Cristo e 70 da-Nisa, Cristo. Exatamente o período em que Jesus viveu e morreu. O que eles revelaram foi perturbador para quem acreditava que o judaísmo do tempo de Jesus era um bloco monolítico e uniforme. Revelaram que havia múltiplas seitas e movimentos dentro do judaísmo daquele período. Movimentos que falavam de um Messias sofredor, de um líder que morreria para purificar a comunidade, de uma batalha final entre a luz e as trevas, de uma refeição sagrada partilhada pela comunidade como rito de renovação. Em outras palavras, muito do que parecia exclusivamente cristão existia dentro do judaísmo antes de Jesus. Isso não anula Jesus, mas contextualiza a narrativa de Jesus de uma forma que a Igreja sempre preferiu evitar. Depois vieram os textos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito. Uma biblioteca inteira de textos gnósticos, evangelhos, atos, cartas, apocalipses, que circularam nas primeiras comunidades cristãs e foram deliberadamente excluídos do cânone. Entre eles, o Evangelho de Tomé, que não narra a vida de Jesus, mas preserva 114 ditos atribuídos a ele, alguns dos quais têm paralelos nos evangelhos canônicos, e outros que nunca aparecem nos textos oficiais. Entre eles, o Evangelho de Filipe, que descreve Maria Madalena como a companheira de Jesus, a que ele amava mais do que a todos os outros discípulos. Entre eles, o Evangelho da Verdade, que apresenta uma teologia completamente diferente da oficial. A Igreja respondeu a essas descobertas com um silêncio que durou décadas. Os manuscritos de Nag Hammadi foram descobertos em 1945, mas o acesso acadêmico completo foi bloqueado por disputas institucionais até os anos 1970. Um dos principais responsáveis pelo acesso restrito era um religioso com ligações à Igreja Católica. Isso não é especulação. Está documentado na história acadêmica da descoberta. Mas a arqueologia não parou aí. Em 1990, uma ossuária, uma caixa de ossos de pedra calcária usada para guardar ossos após a decomposição do corpo, foi encontrada em Jerusalém, numa câmara funerária, com o nome de Caifás inscrito na tampa. Caifás, o sumo sacerdote que, segundo os evangelhos, presidiu o julgamento de Jesus e o entregou a Pilatos. Uma figura que muitos scholars chegaram a questionar se havia realmente existido foi confirmada pela arqueologia. O que isso significa? Significa que o contexto histórico dos evangelhos é real. Os lugares, as figuras, as instituições existiram, mas a existência do cenário não valida o roteiro. Um tribunal real existiu. Um sumo sacerdote real existiu. Uma crucificação real quase certamente aconteceu. Mas o que foi dito no tribunal, como o julgamento foi conduzido, quem estava presente, o que aconteceu depois,
Esses detalhes pertencem ao território onde a história termina e a narrativa começa. E Spinoza, que não tinha ossuárias nem manuscritos do deserto, sabia disso apenas pela análise interna dos textos. Sabia que havia uma fronteira entre o documento e a doutrina, entre o evento e a interpretação, entre o que aconteceu e o que foi conveniente dizer que havia acontecido. A arqueologia passou o século XX confirmando que essa fronteira existe e continuando a revelar, a cada nova descoberta, que o mundo em que Jesus viveu era infinitamente mais complexo, mais plural, mais contestado do que a versão oficial da Páscoa está disposta a reconhecer. Há uma ironia extraordinária na história do pensamento ocidental. Spinoza foi condenado pelos religiosos do seu tempo por ser um destruidor da fé. Foi acusado de ateísmo, de blasfêmia, de querer demolir os fundamentos da civilização cristã. 350 anos depois, as descobertas da neurociência, da psicologia evolutiva, da antropologia e da física quântica produziram uma imagem da realidade que, em muitos aspectos fundamentais, se parece muito mais com o Deus de Spinoza do que com o Deus da Páscoa. Comecemos pela neurociência da crença religiosa. Pesquisadores das universidades de Harvard, Oxford e Duke passaram as últimas décadas mapeando o que acontece no cérebro humano durante experiências religiosas. O que encontraram confirma algo que Spinoza intuiu através da filosofia. As experiências religiosas são reais como experiências. Ativam regiões do cérebro ligadas ao prazer, ao sentido, à conexão social, ao alívio da ansiedade existencial. Mas a realidade da experiência não valida a interpretação que fazemos dela. Uma pessoa que tem uma visão de Jesus ressuscitado está tendo uma experiência neurológica genuína. O que está em questão é se essa experiência é causada pela presença literal de Jesus ressuscitado ou por outros fatores, psicológicos, fisiológicos, culturais, que produzem esse tipo de experiência em pessoas de todas as religiões do mundo. E aqui está o dado que nenhum sermão de Páscoa vai mencionar. As experiências de morte e ressurreição, visões de luz, sensação de abandono do corpo, encontros com figuras luminosas, retorno à vida com sensação de missão renovada, são documentadas em pessoas de todas as culturas e de todas as religiões. Budistas têm essas experiências. Muçulmanos têm essas experiências. Pessoas sem nenhuma afiliação religiosa têm essas experiências. O que muda não é a experiência, é a interpretação, determinada pela cultura, pela linguagem religiosa disponível, pelas expectativas do grupo social ao qual a pessoa pertence. Spinoza diria que isso é exatamente o que se esperaria se as experiências religiosas são fenômenos naturais da mente humana, expressões da nossa capacidade de acessar algo que está além do ego individual e não intervenções sobrenaturais de um Deus pessoal. Depois há a física. A física do século XX, especialmente a mecânica quântica e a cosmologia, produziu uma imagem do universo que é, em aspectos importantes, spinozana antes de ser cristã. Um universo em que matéria e energia são formas diferentes da mesma coisa. Um universo em que a separação entre observador e observado é ilusória em certo nível fundamental. Um universo em que a distinção entre o que chamamos de Deus e o que chamamos de natureza começa a parecer, no mínimo, filosoficamente questionável. Einstein, que leu Spinoza e o admirava profundamente, disse repetidamente que acreditava no Deus de Spinoza, não no Deus pessoal que responde a orações e intervém nos assuntos humanos, no Deus que é a ordem racional e infinita do universo. Quando alguém perguntou a Einstein se acreditava em Deus, ele respondeu que acreditava em um Deus que não joga dados com o universo. É uma frase famosa, mas poucos sabem que é, essencialmente, uma parafraseação de Spinoza. E quando você entende isso, quando você percebe que um dos maiores cientistas da história usava o framework filosófico de Spinoza para descrever sua visão do cosmos, o que isso diz sobre a versão do divino que a Páscoa propõe? A Páscoa propõe um Deus que joga dados, que intervém, que escolhe favoritismos, que exige sangue, que
que ressuscita corpos de túmulos em resposta à fé de comunidades específicas. A física moderna, a neurociência, a antropologia e a arqueologia não encontraram evidências desse Deus. Encontraram, em vez disso, algo que se parece muito com o que Spinoza descreveu. Uma ordem infinita, racional, imparcial, que não favorece nenhuma espécie, nenhuma nação, nenhuma religião, mas que, ao mesmo tempo, é a substância de tudo que existe, incluindo a capacidade humana de pensar, de sentir, de amar e de perguntar. Chegamos a um ponto em que é preciso dizer algo que seria fácil de omitir, mas que Spinoza diria, e que a honestidade intelectual exige. Por que, diante de tudo que vimos, 2 bilhões de pessoas ainda celebram a Páscoa? A resposta fácil, a resposta que satisfaz o espírito crítico, mas ignora a complexidade humana, é porque foram enganadas, porque a instituição é poderosa, porque o medo do inferno e da condenação paralisa o pensamento. Essa resposta é parcialmente verdadeira, mas é radicalmente incompleta. A verdade mais profunda, e Spinoza a conhecia, porque era um homem que entendia os afetos humanos com uma precisão que seu Tratado das Emoções demonstra página após página. É que as pessoas creem, porque a crença serve funções reais, profundas e nem sempre substituíveis. A Páscoa reúne famílias, cria rituais coletivos de luto e alegria, oferece uma linguagem para falar sobre a morte num mundo que preferiria fingir que ela não existe. Dá às pessoas a sensação de que suas vidas têm significado dentro de uma narrativa maior. Conecta gerações. A avó que reza o mesmo terço que sua avó rezava, no mesmo dia, com as mesmas palavras. Essas funções não são triviais, são profundamente humanas. E o pensamento crítico que desmonta as 7 mentiras não destrói automaticamente a necessidade que as alimentou. Spinoza sabia disso, e é por isso que ele nunca pregou contra a religião popular. Nunca disse que as pessoas deveriam simplesmente parar de acreditar. O que ele disse foi diferente, que a religião, quando funciona bem, deve produzir justiça e bondade, que qualquer interpretação de um texto sagrado que leve à violência, à exclusão, à discriminação, seja qual for a autoridade que invoque, está errada. Não porque viole um mandamento específico, mas porque contradiz o único critério que Spinoza considerava universalmente válido: o amor ao próximo e a preservação da dignidade humana. Em outras palavras, Spinoza não era contra a fé, era contra a fé usada como instrumento de controle e de violência. E essa distinção importa. Importa agora, neste momento do vídeo, porque você está provavelmente num lugar complexo. Talvez você tenha crescido celebrando a Páscoa, talvez tenha avós que acreditam, talvez você mesmo tenha acreditado, ou ainda acredite em partes. Talvez este vídeo tenha perturbado algo que você preferia não examinar. Isso é válido. Isso é exatamente o processo que Spinoza descreveu. O processo de uma mente que está começando a usar suas próprias faculdades para examinar as histórias que recebeu. E esse processo não precisa terminar em rejeição. Pode terminar em algo mais difícil e mais interessante, em uma fé que sobreviveu ao exame, que não precisa da ressurreição literalmente verdadeira para encontrar significado na história de um homem que desafiou o poder e morreu por isso, que não precisa de um túmulo vazio para encontrar sentido na ideia de que o amor é mais forte do que a morte. Uma fé assim, uma fé que passou pelo fogo da pergunta honesta, é muito mais sólida do que a fé que precisa de silêncio para sobreviver. Spinoza não destruiu a possibilidade do sagrado, redefiniu onde o sagrado pode ser encontrado. Não nos milagres, não nos dogmas, não na autoridade das instituições, na razão, na ética, na capacidade de cada ser humano de compreender a ordem infinita do universo e de agir de acordo com ela. Existe um experimento mental que Spinoza nunca realizou em seus escritos, mas que podemos realizar aqui. Imagine que ele nunca tivesse nascido. Imagine que aquele menino de 23 anos, em 1656, tivesse simplesmente recuado, tivesse pedido desculpas à sinagoga,
jurado lealdade ao que era esperado e enterrado suas perguntas no mesmo silêncio em que gerações antes dele haviam enterrado as suas. O que não existiria? Em primeiro lugar, o campo inteiro da crítica bíblica histórica. A disciplina que hoje permite que teólogos sérios de todas as denominações leiam a Bíblia como documento histórico sem abrir mão de sua fé. Em segundo lugar, boa parte da filosofia política moderna. O Tratado Teológico Político não é apenas um livro sobre a Bíblia. É um dos primeiros argumentos sistemáticos em favor da separação entre Estado e religião, da liberdade de pensamento como direito inalienável e da ideia de que um governo só é legítimo quando protege a liberdade de seus cidadãos de pensar, escrever e falar livremente. John Locke leu Spinoza. As ideias de Locke alimentaram os fundadores dos Estados Unidos. A liberdade religiosa inscrita na Constituição americana, a proibição de estabelecer uma religião estatal, tem em sua genealogia filosófica as páginas do Tratado Teológico Político. Em terceiro lugar, a tradição do iluminismo europeu. Voltaire, que atacou a Igreja Católica com uma ferocidade que ainda hoje surpreende, foi um leitor de Spinoza. Diderot, que editou a Enciclopédia, o projeto de sistematizar o conhecimento humano racional, era spinozano confesso. Goethe disse que Spinoza foi a maior influência intelectual de sua vida. A Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, com sua separação do poder político da autoridade religiosa, não teria ocorrido da mesma forma sem o terreno filosófico que Spinoza, entre outros, preparou. E a Páscoa? A Páscoa sobreviveu a tudo isso. Sobreviveu ao iluminismo, à Revolução Francesa, ao darwinismo, à física quântica, aos manuscritos do Mar Morto, ao Concílio Vaticano II, à internet. 2 bilhões de pessoas ainda a celebram. Isso não significa que as 7 mentiras que examinamos deixaram de existir. Significa que a necessidade humana que a Páscoa serve, a necessidade de rituais coletivos de morte e renascimento, de narrativas que deem sentido à perda, de comunidade organizada ao redor de valores compartilhados, essa necessidade é mais profunda e mais persistente do que qualquer crítica filosófica ou arqueológica. E Spinoza sabia disso. O que ele esperava não era que as pessoas parassem de celebrar a Páscoa. Era que as instituições que governam em nome da Páscoa deixassem de usar essa celebração como instrumento de controle, de exclusão e de violência. Em muitos aspectos isso aconteceu. A doutrina da culpa coletiva judaica foi oficialmente rejeitada em 1965. A tortura da Inquisição é história. As fogueiras de hereges são história. Em outros aspectos, ainda há muito a fazer. Ainda há instituições que usam a autoridade religiosa para suprimir direitos, que usam textos sagrados para justificar discriminações, que exigem de seus fiéis o silêncio das perguntas que precisariam ser feitas. Spinoza continua sendo necessário. O homem que poliu lentes em Amsterdã e disse ao mundo que tinha o direito de examinar os fundamentos do que acredita ainda é, 350 anos depois, uma voz incômoda e insubstituível. Porque o mundo que ele ajudou a criar é ainda um projeto inacabado, e cada pessoa que chega ao fim de um vídeo como este, que passou por 7 mentiras, por 2000 anos de história, pela análise de textos e de poder, está, de alguma forma, continuando o trabalho que ele começou. Quando uma mentira cai, sempre surge a mesma pergunta. E agora? Não é uma pergunta trivial. É talvez a mais importante de todas, porque é fácil demolir. É fácil pegar as ferramentas da razão e aplicá-las a uma narrativa até que ela se fragmente em contradições. Qualquer mente treinada pode fazer isso. O que é difícil, o que Spinoza fez, e o que talvez seja o legado mais duradouro de tudo que examinamos aqui, é construir algo no lugar. Não um novo dogma, não uma nova instituição com novas certezas e novos silêncios obrigatórios, mas uma maneira de estar no mundo que não precise de mentiras para se sustentar. As 7 mentiras da Páscoa não são apenas mentiras sobre datas, sobre túmulos, sobre Maria Madalena, sobre Judas, sobre Pilatos,
São mentiras sobre a natureza do poder, sobre o que as instituições fazem quando precisam se manter, sobre a distância que pode existir entre uma ideia original, o ensinamento de um pregador galileu que disse que o mais importante era amar o próximo, e o edifício que foi construído em torno desse ensinamento ao longo de 2 milênios. Jesus histórico, se existiu como a maioria dos historiadores acredita, era um judeu que pregava dentro da tradição judaica, que desafiava as autoridades religiosas de sua época, que comia com os excluídos e tocava nos impuros, que foi executado por uma combinação de poder romano e rivalidade dos líderes religiosos locais, da mesma forma que outros pregadores carismáticos foram executados no mesmo período. O que foi feito com a memória desse homem? As datas fabricadas, a ressurreição construída sobre modelos pagãos, o túmulo sem testemunhas, o apagamento das mulheres que lideraram, a traição distorcida de Judas, o julgamento impossível de Pilatos e, acima de tudo, o modelo de ser humano culpado e dependente que a doutrina da expiação produziu. Tudo isso é obra humana. Obra de pessoas que, em sua maioria, acreditavam no que faziam, que estavam tentando preservar algo que consideravam sagrado, que tomaram decisões políticas e narrativas que pareciam necessárias no momento, e que tiveram consequências que nenhum deles poderia prever. Isso não os absolve, mas os humaniza, e humanizá-los, vê-los como seres humanos, tomando decisões humanas em contextos históricos específicos, em vez de como agentes do bem ou do mal absoluto, é exatamente o tipo de operação intelectual que Spinoza praticava, e que é, talvez, a forma mais genuína de não repetir os erros que examinamos. Porque os erros que examinamos não foram cometidos por monstros, foram cometidos por pessoas que acreditavam que a verdade que possuíam era tão importante, tão sagrada, tão fundamental para o bem-estar da humanidade, que qualquer meio de preservá-la e de impedi-la de ser questionada era justificado. E é exatamente esse movimento, o movimento de declarar uma verdade inviolável e suprimir as perguntas que a ameaçam, que Spinoza identificou como o maior perigo não apenas para a filosofia, mas para a vida em sociedade. Porque uma sociedade que não pode fazer perguntas sobre seus fundamentos é uma sociedade que não pode corrigir seus erros, que não pode crescer, que não pode se tornar mais justa do que foi. O que Spinoza deixou, o que fica depois que as 7 mentiras desabam, não é o vazio, é o método, a capacidade de perguntar, o direito de examinar, a responsabilidade de não aceitar a autoridade sem o exame da razão. E junto com isso, porque Spinoza não era um destruidor, era um filósofo da alegria, da liberdade e da ética, a convicção de que esse exame não nos afasta do sagrado, nos aproxima dele. Porque o sagrado que sobrevive à pergunta honesta, o amor que permanece depois que o medo foi removido, a ética que persiste depois que o dogma é questionado, a comunidade que se mantém depois que a autoridade cega é desafiada, esse sagrado é real. É o único sagrado que Spinoza considerava digno do nome. E é, talvez, o único legado que a Páscoa, despida de suas 7 mentiras, ainda pode oferecer a um mundo que precisa, mais do que nunca, de razão e de amor ao mesmo tempo.